O poder da paciência. Capítulo 2. Os dons da paciência. Se há alguma coisa que dá soberania à alma, é a paciência. Qual era o segredo dos mestres que realizaram grandes coisas, inspiraram muitas pessoas e ajudaram muitas almas? O segredo deles era a paciência. Inayat Khan. Antes de começarmos a aprender qualquer coisa, sempre queremos saber a razão de fazê-lo. Como o aprendizado requer esforço, precisamos saber se valerá a pena despender a energia necessária. Vamos então falar, em primeiro lugar, das recompensas que podemos obter com o esforço para nos tornarmos pessoas mais pacientes. A paciência gera excelência. Talento significa uma enorme paciência. Gustave Flaubert. Entre as muitas coisas que Thomas Edison inventou, talvez a mais conhecida e a mais importante seja a lâmpada. Enquanto lutava para chegar a um resultado, ele dizia: "Eu não fracassei 700 vezes. Eu não fracassei nenhuma única vez. Eu consegui provar que essas 700 maneiras não funcionam. Quando tiver eliminado todas as maneiras que não funcionam, descobrirei a que funcionará." Há anos eu reflito sobre a ciência, sobre a paciência, mas foi só nos últimos meses que comecei a perceber a relação entre paciência e cultivo da excelência. É assim que Eric Hoffer a define. Na essência de cada verdadeiro talento, há uma consciência das dificuldades inerentes a qualquer realização e uma certeza de que com persistência e paciência algo importante será realizado. Portanto, o talento é uma espécie de tenacidade. Jorge-Louis Leclerc de Buffon estava se referindo à mesma coisa quando escreveu: "A genialidade nada mais é do que uma aptidão maior para a paciência." Esses pensadores nos lembram que a genialidade precisa ser cultivada. Devemos aperfeiçoar um dom repetidamente: pintar, escrever, entender o funcionamento de um computador, jogar golfe, amar, criar os filhos. Somente com muita dedicação conseguiremos realizar nosso potencial. E isso só é possível quando temos paciência com o nosso próprio progresso, por mais lento que ele seja. Um estudo recente confirma isso. Um pesquisador da Universidade da Flórida descobriu que, em média, são necessários 10 anos de prática para adquirir a perícia de um especialista. Isso requer muita paciência. Há 2 anos, o Instituto Gallup apresentou um estudo pioneiro sobre a excelência. Numa pesquisa com cerca de 2 milhões de entrevistados, o Instituto chegou à conclusão de que as pessoas que se sobressaem conhecem seus pontos fortes e investem neles. Elas não se preocupam em desenvolver seus pontos mais fracos, concentrando esforços em suas aptidões especiais até as verem maximizado. Assim como o vinho, que vai ficando cada vez melhor à medida que envelhece, também a paciência, com o tempo, vai atingindo todo o seu potencial. Praticando-a, podemos oferecer nossa contribuição especial ao mundo. E é recebendo o que cada um tem de melhor que o planeta progride. A paciência nos coloca em harmonia com os ciclos da natureza. A paciência de esperar é possivelmente a maior sabedoria de todas, a sabedoria de plantar uma semente e esperar a árvore dar frutos. John Massenucci. Eu estava trabalhando com uma mulher que passara sua vida perseguindo o sonho americano. Tinha frequentado uma boa faculdade, arrumado um emprego com um salário excelente e galgado as etapas para um cargo superior. Então, aos 40 e poucos anos, ela olhou para trás e, ao ver suas realizações, elas lhe pareceram bastante inexpressivas. Nada em sua vida, exceto seu papel de mãe e de esposa, parecia ter qualquer sentido. Ela largou o emprego e veio me procurar para descobrir o que devia fazer. Comecei mostrando-lhe que, assim como todos os seres vivos, as pessoas atravessam estações. A primavera das novas possibilidades, quando tudo parece excitante e fresco,
O verão da realização, quando estamos cheios de energia e criatividade. O outono do desencantamento, quando começamos a perder o interesse. E o inverno do descontentamento, quando nos sentimos vazios, com medo de ter perdido o entusiasmo pela vida. Ela estava no inverno. Esse é um processo natural que todos nós vivenciamos, mas por estarmos tão acostumados a nos dissociarmos da natureza, não percebemos esse ciclo. Por isso, tentamos permanecer sempre no verão e recorremos a medicamentos, distrações ou a qualquer outro recurso que possa nos impedir de entrar no outono ou no inverno. No entanto, esse ciclo representa o processo de crescimento de qualquer ser vivo. E, se não nos harmonizarmos com cada estação quando ela chega, jamais cresceremos. Pois é somente quando nos desvencilhamos dos nossos velhos costumes, das nossas antigas prioridades e das mesmas preocupações que criamos espaço para o novo. Como qualquer jardineiro sabe, os ciclos da natureza exigem paciência. Você não pode plantar uma semente e esperar que ela floresça no dia seguinte. Você não pode puxar as folhas ou abrir as pétalas do botão para acelerar o desabrochar de uma rosa. Tudo requer tempo. Nós também precisamos de tempo. Quando exercitamos a paciência, nos alinhamos melhor aos ritmos naturais da vida. Nós nos lembramos de que há uma estação para tudo e deixamos de tentar fazer a vida ser diferente do que é. O inverno dura o tempo que for necessário, mas sempre acaba, assim como o verão. Essa é a lei da natureza. Foi isso que eu disse à mulher que me procurou, desesperada, e me perguntou quando acabaria o seu inverno pessoal. Respondi que não sabia quando, mas tinha certeza de que terminaria, e que, tal como um jardineiro, havia algumas coisas que ela poderia fazer para se preparar para a primavera. Coisas como examinar o que realmente era importante para que os dons que possuía e que tipo de legado queria deixar. O inverno é a época ideal para nos prepararmos para o que virá, mesmo que ainda não saibamos muito bem o que será. A mulher e eu nos encontramos por quase um ano. Ela se esforçou e cultivou sua paciência. Por fim, animou-se com a possibilidade de um novo negócio e foi atrás dele. Pouco tempo depois, recebi um cartão dela. Era um desses cartões com sementes de flores incrustadas no papel. Dentro dele vinha um bilhete. Obrigada por ter me ajudado a manter a fé de que a primavera chegaria novamente. Essas sementes representam aquelas que você me ajudou a descobrir quando parecia não haver nenhuma. Nós somos sistemas vivos, partes da natureza, e tão sujeitos a seus ciclos quanto o carvalho mais majestoso ou o menor inseto. A paciência nos ajuda a sentir essa relação. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores. Um punhado de paciência vale mais do que um monte de cérebros. Provérbio holandês. Era madrugada. Minha filha Ana, de 2 anos, estava com muita febre. Tínhamos lhe dado um antitérmico e a colocamos para dormir entre nós dois. Meia hora mais tarde, ela acordou chorando. Entrei em pânico e, aos gritos, mandei meu marido correr para o banheiro, cerca de 5 passos de distância, e pegar o termômetro. Dom foi e voltou calmamente e, com tranquilidade, verificou a temperatura de nossa filha. Não tinha subido, mas a minha tinha, e eu estava furiosa. Assim que Ana adormeceu de novo, estourei com ele. Não posso acreditar que você tenha andado tão devagar. Era uma emergência. Você não conseguiria se apressar nem mesmo se a sua vida ou a de sua filha dependesse disso? Com serenidade, ele respondeu. Ela estava histérica e você apavorada. Achei que a melhor coisa a fazer era permanecer o mais calmo possível. Correr não me teria feito apanhar o termômetro mais depressa e só ia aumentar a agitação. Agindo do jeito que agi, levei menos de 1 minuto. Olhei para ele. Estava calmo, concentrado. Meu coração tinha disparado. Eu suava e sentia vontade de chorar, mas deu para perceber que naquele momento Dom tinha muito mais condições para lidar com uma emergência.
Eu sabia que em uma crise é muito melhor manter a calma do que correr de um lado para o outro em pânico. Com agitação e histeria, os sentimentos bloqueiam a parte racional do cérebro capaz de tomar decisões sensatas. Se eu não tivesse entrado em pânico e conseguisse manter a calma, teria podido decidir se seria melhor levar Ana para um hospital ou ajudá-la a dormir de novo. Em vez de esperar 1 minuto para constatar os fatos, a temperatura dela não tinha subido, eu disse a mim mesma que algo terrível estava acontecendo e disparei meu botão interior de pânico. A paciência nos ajuda a tomar decisões melhores porque nos mantém longe das histórias amedrontadoras que prejudicam o nosso julgamento. As piores e mais apavorantes fantasias invadem nossa mente, causando tensão e pânico ante uma situação imaginária. É impossível fazer uma escolha adequada nesse estado. Se tivermos paciência, enfrentaremos a vida da seguinte maneira: algo está acontecendo e o resultado tanto pode ser ruim quanto bom. De qualquer forma, o importante é saber lidar com ele. Ficar nervoso ou estressado prejudicará nossa ação. Como disse Mark Twain, os piores problemas que tive em minha vida foram aqueles que nunca aconteceram. Desperdicei uma grande quantidade de tempo e energia me preocupando com coisas que nunca chegaram a acontecer, só porque não tive paciência para ver como elas seriam de fato. Por isso, foi um grande alívio descobrir que quanto mais eu exercito a paciência, mais calma me sinto. E quanto mais calma me sinto, melhor posso avaliar uma situação antes de me inquietar e entrar em pânico. Se a prática da paciência não me trouxer outra recompensa além da capacidade de tomar decisões melhores, especialmente em uma crise, ela já terá valido a pena. A paciência nos conecta com a esperança. A paciência é a arte da esperança. Luc de Vaulne-Vargues. Preso por lutar contra o apartheid, Nelson Mandela passou 27 anos em prisões da África do Sul. Apesar de viver durante todos esses longos anos em condições degradantes de abuso e de falta de comida, quando chegou à infame prisão de Robben Island, os guardas urinavam em cima dele e diziam: "Você vai morrer aqui." Ele nunca se voltou contra os brancos. Nunca desistiu do sonho de uma sociedade em que negros e brancos pudessem viver em liberdade e harmonia. E nunca perdeu a esperança de um dia ser libertado. Escreveu em um diário que mantinha na prisão: "Um dia voltarei a sentir a grama sob os meus pés e caminharei ao sol como um homem livre." Para ele, esperança significava manter a cabeça voltada para o sol e os pés se movendo para a frente. Houve muitos momentos de desespero em que a minha fé na humanidade foi severamente testada, mas eu não podia me entregar ao desespero. Na tribo de Mandela, são os avós que dão nome aos netos. Quando nasceu sua neta, ele, que não vira a filha por quase 2 décadas, deu-lhe o nome de Azue, Esperança. Esse nome tinha um significado especial para mim, escreveu em sua autobiografia Longo Caminho para a Liberdade. Porque durante todos os meus anos na prisão, a esperança nunca me abandonou. Eu tinha certeza de que essa criança faria parte de uma nova geração de sul-africanos para os quais o apartheid seria uma memória distante. Após 10.000 dias, aos 71 anos, Nelson Mandela foi finalmente libertado e partiu para conduzir a África do Sul a uma verdadeira democracia, sem o extenso assassinato de brancos por negros que a minoritária população branca temia. "Nunca deixei de acreditar que essa grande transformação ocorreria", disse Mandela. "Eu sempre soube que no fundo de todos os corações humanos há compaixão e generosidade. A bondade humana é uma chama que não pode ser abafada, jamais extinta." A vida de Nelson Mandela é um dos maiores exemplos do poder da paciência. Com calma e persistência, ele ajudou a realizar um milagre para si mesmo e para os outros 43 milhões de negros e brancos que vivem na África do Sul. Em seu discurso de posse como presidente, ele elogiou as pessoas simples e humildes deste país. "Vocês demonstraram uma grande calma e paciente determinação para reivindicar este país como seu." Sob extrema pressão, Nelson Mandela se valeu de algo vital no espírito humano:
a capacidade de ter esperança que nos permite trabalhar pacientemente por um objetivo que talvez nunca seja alcançado. E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Lê-se em Romanos 8:25. Por causa da esperança, temos paciência para perseverar e lutar por aquilo que desejamos. Estudar para formar-se, escrever um livro, tecer uma colcha, plantar um jardim. Porque acreditamos na possibilidade de um bom resultado. Sem a esperança, não tentaríamos nada, nem nos empenharíamos, porque nos faltariam os recursos emocionais e espirituais para aplicar a energia necessária na conquista dos resultados. A pesquisa científica confirmou a conexão entre a esperança e a paciência. Embora tenham a mesma capacidade intelectual, os alunos mais otimistas se saem melhor do que seus colegas pessimistas. O motivo está ligado à persistência. A esperança lhes dá a disposição para continuar tentando. Os pessimistas, diante de uma dificuldade ou derrota parcial, desistem. A escritora Ilan Vanzan nos incentiva a lembrar que um atraso não significa uma recusa. O que o seu coração deseja, será que o que ele quer vale a pena? Com a paciência, inundamos de esperança a escuridão da espera para que um dia o desejo de nossos corações se realize plenamente. A paciência nos ajuda a viver vidas mais longas e livres de estresse. A sua biografia se torna a sua biologia. Caroline Miss. Um amigo veio me visitar para dizer que estava pedindo demissão de um emprego muito bem remunerado, mas extremamente estressante. Ele está me matando, falou. Minha pressão está altíssima e me sinto totalmente esgotado. Ignorei meu corpo o quanto pude, mas quando o médico me advertiu que eu estava correndo risco de sofrer um infarto, decidi prestar atenção. Não consegui achar nenhuma pesquisa sobre os efeitos fisiológicos da paciência, mas há muitas sobre os efeitos da impaciência, sobretudo sobre o estresse e a raiva. Elas demonstram que pessoas zangadas são 1,5 vezes mais propensas a ter câncer e entre 4 e 5 vezes mais sujeitas a sofrer de problemas cardíacos. Os efeitos biológicos da raiva e do estresse incluem batimento cardíaco mais acelerado, aumento da pressão sanguínea e maior acidez estomacal. Quando sentimos raiva, nosso cérebro se excita e, para nos preparar para a luta, aumenta a quantidade de hormônios do estresse e os lança na corrente sanguínea. Os cientistas descobriram que isso resulta no enfraquecimento do sistema imunológico, em especial das células responsáveis pelo combate às infecções do corpo. Os músculos se contraem, as veias se estreitam e o coração precisa trabalhar mais para fazer o sangue circular. É por isso que nessas ocasiões você sente o coração batendo mais forte. Por outro lado, quando estamos calmos, nosso sistema de defesa desliga. Os músculos relaxam, os vasos sanguíneos se dilatam, a pressão arterial diminui e o batimento cardíaco desacelera. O sistema imunológico volta a funcionar bem e a produzir o número de células necessárias para o combate às infecções, o que afasta as doenças e contribui para uma vida mais longa e saudável. A paciência nos permite manter a calma em situações de estresse, sejam elas causadas por circunstâncias externas ou pelo estresse interior da raiva. Ela tira o pé do acelerador do nosso sistema nervoso e o deixa descansar. Como Robert Sapolsky aponta em Why Zebras Don't Get Ulcers, por que as zebras não desenvolvem úlceras? O sistema de defesa é importante para a nossa sobrevivência. Ele nos ajuda a fugir do perigo, por exemplo, só que é projetado para funcionar de vez em quando e não para estar sempre ligado. Por causa do estilo de vida atual, corremos o risco de estar com o sistema ativado quase o tempo todo, no trânsito, com o prazo final de trabalho apertado, nas discussões com os nossos entes queridos, o que extenua nossos corpos e nossas mentes. Por isso, a prática da paciência é uma das melhores coisas que podemos fazer por nossa saúde.
Quanto mais soubermos nos desviar dos golpes da vida e tolerar as peculiaridades dos outros seres humanos, menos estresse experimentaremos. E se isso significa melhor qualidade de vida, vale a pena tentar. A paciência nos ajuda a desperdiçar menos tempo, menos energia e menos dinheiro. Com tempo e paciência, a folha da amoreira se transforma num vestido de seda. Provérbio chinês. Há muitos anos, meu marido e eu construímos uma casa em um terreno em aclive. O empreiteiro contratado para fazer as fundações estava sobrecarregado. Na pressa de acabar antes de as chuvas começarem, ele não nivelou as fundações nem as colocou no local adequado. E também, na pressa de ver a obra terminada antes de as chuvas chegarem, nós não observamos isso. O resultado dessa pressa não poderia ser outro. O erro nos custou anos de aborrecimentos e nos fez despender tempo, dinheiro e energia. Foi um erro de grandes dimensões causado por falta de paciência. No meu cotidiano, eu vivencio diversos tipos de pequenos erros toda vez que faço algo com pressa ou pulo etapas necessárias. E aí preciso começar tudo outra vez. Ontem à noite isso aconteceu de novo. Eu preparava um complicado molho de manga para o jantar, com a minha pressa habitual. O último ingrediente era o sal. Não prestando a devida atenção, coloquei muito sal e precisei jogar o molho fora e recomeçar. Além do aborrecimento com a perda de tempo, fiquei irritada comigo mesma por ter me apressado mais uma vez. Foi um erro idiota que me custou 10 minutos e $1. Mas quanto tempo e dinheiro nós perdemos coletivamente por causa da impaciência? A NASA me vem à mente. Na pressa de concluírem um projeto, os cientistas fizeram alguns cálculos em centímetros e em outros em polegadas. Como consequência, um satélite de milhões de dólares não atingiu o objetivo. Que horror! Hoje em dia, valorizamos de tal forma a velocidade que aceitamos como naturais erros absurdos. Muitas vezes a mídia tira conclusões precipitadas antes mesmo de os fatos estarem confirmados, apenas para se antecipar aos concorrentes. Os fabricantes de software preferem lançar programas que eles sabem estar cheios de falhas e responder às reclamações dos clientes do que perder tempo procurando solucionar previamente os problemas. Por quê? Porque investidores impacientes farão com que o preço de suas ações despenque se eles anunciarem que não irão cumprir o prazo. A impaciência pode nos ferir fisicamente também. Todas as vezes que me machuco, uma mulher me escreveu, posso invariavelmente olhar para trás e ver que aquilo aconteceu só porque eu estava com pressa. Torci um tornozelo correndo para pegar o ônibus. Distendi os músculos das costas fazendo ginástica com pressa para tentar chegar ao escritório 10 minutos mais cedo. Os dois acontecimentos acabaram consumindo muito mais tempo do que os poucos minutos que eu estava tentando economizar. É preciso tomar consciência de que a valorização da pressa é uma armadilha de que precisamos escapar. Diz um velho ditado: a pressa gera o desperdício. Ele é tão válido hoje quanto no dia em que foi enunciado pela primeira vez. Isso porque, como constatou a mulher que me escreveu, a pressa nos faz cometer erros que não cometeríamos se tivéssemos tido calma. E dessa forma acabamos consumindo mais tempo. Por causa do ritmo apressado em que vivemos, talvez devêssemos mudar o velho ditado para outro que ouvi de uma mulher sábia. Apresse-se lentamente. A paciência nos ajuda a conseguir aquilo que queremos. Você pega mais moscas com mel do que com vinagre. Anônimo. Eu estava em pé na fila em Toronto, Canadá, esperando para passar pela alfândega e pegar o avião de volta para casa. Meu voo estava marcado para decolar em 1 hora e a fila avançava muito devagar. Eu me ausentara durante 5 dias e estava preocupada com minha filha que ficara em casa com um forte resfriado e sentindo muito a minha falta. Meu antigo eu teria se irritado e se exasperado, fazendo com que eu e todos ao meu redor ficássemos infelizes. Mas, naquela vez, decidi fazer uma experiência.
O que aconteceria se eu agisse como se tudo fosse, de alguma forma, dar certo? Assim, esperei enquanto a fila se arrastava. Após cerca de 30 minutos, puxei conversa com o homem que estava à minha frente. Pelo menos já estamos quase chegando, comentei, olhando a porta diante de nós. Ah, não, ele respondeu. Esta é apenas a fila para entrar na fila. Naquele momento, um dos funcionários da alfândega veio explicar que a demora se devia a problemas com o sistema da rede de computadores. Eu disse a mim mesma para manter a calma, na expectativa de um resultado feliz. Quando faltavam 15 minutos para a decolagem, os funcionários da alfândega chamaram todos os passageiros para Denver por aqui. Lá fui eu esperar em uma fila menor. Finalmente chegou a minha vez. Dirigi-me a uma jovem no computador. Ela parecia cansada, muito cansada. Senti um rompante de simpatia e sorri dizendo: dia difícil, hein? Sim, ela respondeu, carimbando meu passaporte e me mandando prosseguir. Só então notei que a tela do computador da jovem estava escura. A rede se encontrava fora do ar e ela deveria ter me deixado esperando para verificar meu passaporte. Meu sorriso e minha solidariedade a conquistaram e ela me deixou passar, na horinha exata para pegar meu avião. Esse incidente não me sai da cabeça. Ele me mostrou que quando praticamos a paciência, aumentamos as chances de conseguir o que queremos. Se eu tivesse manifestado exasperação ou reclamado agressivamente, provavelmente teria perdido o voo. Ao optar pela paciência, fui capaz de tratar a moça com gentileza e consideração, o que fez com que ela me tratasse da mesma forma. Lembrei-me disso recentemente quando uma amiga me contou sobre um aborrecimento que teve com o homem que consertara o aparelho em sua casa. Insatisfeita com o serviço, ela telefonou para a empresa pedindo que devolvessem o que tinha pago. Indignada, reclamou, gritou e, por fim, desligou na cara de outra pessoa. Depois telefonei para o meu marido, ela relatou, que tem mais paciência do que eu. Ele ligou para a empresa, falou calmamente com o gerente e, para nossa surpresa, recebemos o dinheiro de volta. Desde aquele acontecimento na alfândega, já ouvi todos os tipos de histórias sobre como a paciência ajuda uma pessoa a conseguir o que quer. O homem que recebeu seu laptop de volta após tê-lo esquecido no avião, só porque foi gentil com os 10 funcionários com quem teve de falar para chegar à pessoa certa. O proprietário de um restaurante movimentado que escolhia as melhores mesas para os fregueses que sabiam esperar. O casal que conseguiu isenção das tarifas bancárias por ter resolvido, com educação, uma confusão feita pelo banco. Durante muito tempo, acreditei no ditado: o bezerro que berra, mama. Agora vejo que muitas vezes tudo que o berrador consegue é ser evitado ou levar um fora. Hoje em dia, uso minha paciência para espalhar mais mel do que vinagre, e os resultados têm sido muito agradáveis. A paciência nos protege contra a raiva. Paciência é a capacidade de esperar o motor esfriar, quando você gostaria de desmontar a caixa de marchas. Michael Lefan. Era uma daquelas ocasiões que você provavelmente já presenciou em um supermercado. Uma mãe exausta após um dia difícil no trabalho e precisando comprar algo para o jantar, corre pelos corredores, seguido por um filho de 3 anos. O menino, com fome e cansado, inicia um ataque. Ele quer um determinado cereal vetado pela mãe por conter muito açúcar. Eu quero muito açúcar, eu quero muito açúcar, ele grita, se jogando no chão. A mãe reage agarrando-o pelo braço e arrastando-o para fora do supermercado. Mãe, filho e fregueses que assistem à cena acabam estressados. Somente quando comecei a estudar sobre a paciência mais profundamente é que descobri como a raiva e a paciência estão relacionadas. Na realidade, a raiva é consequência direta da nossa perda de paciência. É precisamente por não suportarmos algo ou alguém que ficamos com raiva. Por que você fica estalando seus dedos quando sabe muito bem que esse barulho me irrita? Por que você diz adorável com essa voz afetada para tudo o que acontece? Por que meu plano de seguro-saúde leva tanto tempo para me reembolsar?
Ficamos com raiva porque não queremos aceitar essas coisas. Talvez isso seja óbvio para muita gente, mas foi uma grande descoberta para mim. Eu sabia que frequentemente me impacientava e às vezes perdia a calma, mas não imaginava que as duas coisas estivessem relacionadas. Agora sei que a impaciência é o ponto de partida que passa para a irritação, que leva à raiva e acaba na fúria. Isso quer dizer que o oposto também é verdadeiro. Quanto mais pacientes formos, menos irritação, raiva e fúria sentiremos. Se a pobre mãe no supermercado tivesse tido um pouco mais de paciência, poderia ter evitado a reação agressiva. Se conseguisse achar graça no pedido absurdo do filho que queria muito açúcar, se tentasse distraí-lo ou apenas procurasse manter-se calma até o ataque acabar, o estresse seria menor para todos. Certamente exigiria um esforço, mas o ganho compensaria. Isso não quer dizer que toda raiva é negativa. Ante uma situação de injustiça, exploração ou abuso, nossa impaciência pode ser um sinal de aviso saudável de que nossos limites foram violados e de que precisamos reagir. Mas ainda aqui cabe um esforço, o de dar eficiência à nossa raiva e indignação, assumindo atitudes firmes e expressando nosso protesto de forma objetiva. Estou me referindo à irritação normal e à raiva que sentimos por falta de tolerância em relação a pessoas, lugares ou acontecimentos que ocorrem em nossa vida diária. Você pode pensar em uma série de situações. A paciência de que precisamos muitas vezes para lidar com nossos pais ou com nossos filhos, a persistência para obtermos um documento emperrado na burocracia, a tranquilidade para reivindicarmos a troca de uma peça defeituosa sem gritar com a pobre atendente do outro lado da linha. Quando exercitamos a paciência, podemos julgar melhor se está na hora de expressarmos claramente nossa indignação ou se devemos respirar fundo e nos controlar para adotar a atitude mais eficiente. Há um provérbio irlandês que diz mais ou menos assim: quando você está com raiva, você carrega o peso, enquanto a outra pessoa se diverte. Quanto mais cultivamos a paciência, menos raiva carregamos e mais leves e alegres nos sentimos. A paciência nos dá maior tolerância e empatia. Se as pessoas com quem você está falando parecem não estar escutando, seja paciente. Talvez ela esteja simplesmente com um chumaço de algodão no ouvido. Pequeno livro de ensinamentos de Pu. Eu estava em uma empresa conduzindo uma sessão de treinamento sobre a diversidade de pensamento. Explicava que, embora todos tenhamos o mesmo equipamento, um cérebro, não utilizamos da mesma maneira. Cada um de nós absorve e interpreta o mundo de uma forma específica. É importante tomar consciência dessas diferenças para entender o que nos frustra na relação com colegas, patrões, esposas, maridos e filhos. Uma mão se levantou. A senhora quer dizer, falou um educado participante, que meu filho não está tentando me desafiar quando não me olha de frente enquanto falo com ele? E que meu patrão não é um imbecil por não responder aos meus memorandos? Que se eu expusesse verbalmente as minhas ideias, teria muito mais chance de obter sucesso? Sim, respondi. É exatamente isso que eu quero dizer. No nosso dia a dia, no trabalho, em casa, no supermercado, no condomínio e em jantares sociais, encontramos muitas pessoas. E repito, é fundamental estarmos bem conscientes de que elas são diferentes de nós. Não apenas na forma pela qual seus cérebros processam as informações. Elas também possuem prioridades, motivações, histórias e culturas diferentes. Teoricamente, todos sabemos disso, mas na realidade a maioria esquece ou não acredita nesse fato. Por isso, gastamos uma imensa quantidade de energia tentando fazer com que as outras pessoas pensem e ajam da maneira que achamos que deveriam pensar e agir. Por que os outros não conseguem ser como eu? É a pergunta que nos ocorre. Meus amigos, eles não são, e é aí que a paciência entra. Ela ajuda a tolerar as diferenças entre você e todas as outras pessoas que cruzam seu caminho.
Essa tolerância é um desafio e uma riqueza. Ela nos faz abrir mão de nossas convicções sobre como outra pessoa deveria ser e nos faz querer descobrir como ela realmente é. Nesse processo, temos uma preciosa aliada, a paciência. A paciência que segura a nossa irritação ante as diferenças é o caminho para a empatia, a capacidade para colocar-se no lugar do outro e reconhecer e acolher seus sentimentos. Isso acontece porque, como diz Daniel Golemin, em Inteligência Emocional, a empatia requer bastante calma e receptividade para que os sutis sinais dos sentimentos da outra pessoa possam ser recebidos e entendidos por nosso cérebro. Em outras palavras, quanto mais pacientes formos, maior será a nossa capacidade de compreender os outros e colocar-nos em seu lugar. A empatia nos permite ver o outro como realmente é, com todas as suas qualidades exclusivas, em vez de tentar transformá-lo em alguém diferente. Por exemplo, em vez de se aborrecer pelo fato de seu companheiro de equipe se mover tão lentamente, você pode se perguntar quais são os benefícios que podem resultar dessa característica. Ao fazer isso, você talvez perceba que ele é lento por tomar muito cuidado com tudo o que faz. Essa capacidade para a empatia por meio da paciência tem magníficas consequências não apenas para nós como indivíduos, mas para a paz da comunidade global. A empatia, declara o pesquisador Martin Hoffman, é a verdadeira base da moralidade. Isso porque a capacidade de sentir a dor dos outros e compreender suas atitudes nos faz agir de acordo com os princípios morais. Dessa forma, a paciência nos permite viver de maneira mais harmoniosa com os membros da família, com os vizinhos, com os amigos e colegas de trabalho, sabendo e aceitando que eles são diferentes em muitos aspectos. A paciência faz com que sintamos mais curiosidade e fascínio pela variedade da natureza humana e que sejamos muito mais capazes de abrir nossos corações para tudo. A paciência nos ajuda a ter relacionamentos amorosos mais felizes. O amor é paciente e gentil. São Paulo, primeira carta aos Coríntios. Tenho uma amiga que é especialista em se apaixonar. Ela mesma se rotula uma trágica romântica. Atrai um homem com a maior facilidade, apaixona-se perdidamente por ele e a seguir rejeita-o por causa de alguma imperfeição fatal. Ser jovem demais, baixo demais, não ganhar bastante dinheiro e por aí afora. Uma vez ela me disse que não conseguiria casar com um homem com quem estava saindo porque ele deixava a toalha molhada no chão do banheiro. Eu costumava considerar bobos alguns de seus motivos, mas acabei chegando à conclusão de que eles se resumiam num só. Ela não amava suficientemente a pessoa para aceitar suas falhas. Por algum motivo, nenhuma delas provocava a sua capacidade de exercer a paciência. Fundamentalmente, você não pode amar sem praticar a paciência. Como a minha amiga vivenciou inúmeras vezes, você pode se apaixonar e viver aquele período de exaltação em que o cérebro inunda seu corpo com endorfinas e em que tudo parece ser possível. Mas essa incandescência inevitavelmente diminui e você, com todas as suas idiosincrasias, se vê frente a frente com outro ser humano com todas as suas peculiaridades. É nesse momento, se vocês estão tentando negociar uma vida a dois, que ocorrem os atritos e que a paciência entra em ação. Durante o longo percurso de um relacionamento, passamos boa parte do tempo convivendo com os defeitos do outro. Ele palitar os dentes em público, ela ser uma consumidora compulsiva, as roupas dele nunca combinarem e ele sempre se atrasar para os compromissos, ela se pendurar no telefone com as amigas em vez de ficar vendo televisão com ele. As pessoas são capazes de mudar, mas só até certo ponto, e raramente tanto quanto gostaríamos. O segredo da felicidade está em achar graça nessas pequenas características e carinhosamente começar a expressar aquilo que nos incomoda mais. Só mesmo o amor é capaz de nos ajudar a transportar barris cheios de paciência para aquelas ocasiões em que ele conta a mesma piada que você já ouviu 200 vezes, ou ela chega em casa cheia de sacolas de compras outra vez.
O que é fascinante sobre a paciência no amor é que quando aceitamos o outro como ele é de fato, aumentamos a possibilidade de uma mudança. Isso ocorre porque quando nossos parceiros nos aceitam como somos, com qualidades e defeitos, nós nos sentimos seguros e acolhidos, o que promove mudança e crescimento. Essa aceitação só se dá quando há paciência. A paciência aumenta também as chances de duração de nossos relacionamentos. Em um estudo sobre adultos que tiveram um aproveitamento escolar baixo quando estavam no ensino médio, caracterizado pela baixa persistência, descobriu-se que eles apresentavam 50% mais de chance de se divorciarem nos 13 anos após o término do curso do que seus colegas de classe. Isso significa que as pessoas que não usam a paciência em uma determinada área tendem a desistir do amor mais cedo do que aquelas que aprenderam a persistir em outras situações. A paciência é a liga que mantém o amor unido e que suaviza as arestas, permitindo assim que este amor cresça e se desenvolva. A paciência nos torna pais melhores. Deus envia as crianças não apenas para manter a raça, mas para expandir nossos corações e nos tornar generosos, amáveis e afetuosos. Mary Howitt. Um pai muito ocupado estava tentando não se atrasar para levar à escola sua filha de 3 anos. Eu estava ficando impaciente porque ela ficava rindo em vez de colocar as meias. Por fim, perdi a paciência e gritei: "Anda, estou falando sério, pare de rir." Ela me olhou com a carinha zangada e me imitou: "Anda, estou falando sério, pare de rir." Naquele momento, eu me dei conta de que estava dando mais valor à velocidade do que ao prazer. O jeitinho sério da minha filha me fez rir. Ela voltou à carga. "E pode parar de rir, estou muito zangada com você." Existe algo mais encantador do que as crianças? Elas dizem coisas tão afetuosas, cobrem você de beijos e abraços, querem tanto agradar. Observar suas descobertas e avanços é sempre um prazer. Existe algo tão exasperador quanto as crianças? Elas derramam suco de uva em seu tapete branco novinho em folha, fazem as mesmas perguntas repetidamente e transformam ações corriqueiras, como escovar os dentes, em incessantes lutas pelo poder. Estar perto delas pode ser um tormento. Como todos os pais sabem, criar filhos requer inúmeras habilidades. Precisamos ser professores, disciplinadores, instrutores, amigos e saber quando cada uma dessas habilidades deve entrar em cena. Além disso, frequentemente precisamos tomar decisões imediatas e decidir que atitude assumir, enquanto realizamos milhares de outras coisas. Se isso já não fosse pressão suficiente, hoje em dia sabemos mais sobre os danos que podemos causar. 100 anos de pesquisa sobre o desenvolvimento emocional revelam que nós, pais, determinamos pelo menos, até certo ponto, se nossos filhos se tornarão seres humanos produtivos, capazes ou não de se tornarem bem-sucedidos no amor e no trabalho. Nesse complexo processo de criar os filhos, a paciência é um dos maiores aliados. Ela nos permite continuar a acalentar uma criança que está chorando há 1 hora, ler a mesma história pela milionésima vez, reagir com calma quando nosso adolescente chega em casa com o cabelo roxo. Como mãe, não houve um único dia em que a minha paciência não tivesse sido testada. E olha que eu tenho uma filha bem tranquila. Mas testar a nossa paciência faz parte do crescimento de nossos filhos. Pais e filhos passam a vida envolvidos em lutas, as crianças para testar até que ponto conseguem ir, os pais para criar um círculo de segurança e o ampliarem com sabedoria enquanto os filhos amadurecem. Por isso tudo, a paciência é de enorme importância. Ela nos permite parar no meio dessa batalha entre independência e segurança para avaliar qual é a melhor atitude. Ela nos permite pensar antes de agir, o que é crucial nesse relacionamento no qual temos tanto poder. Nossos filhos estão nos pedindo para sermos mais pacientes. Em um estudo sobre o equilíbrio trabalho-vida, efetuado em 1999 por Ellen Galinsky, descobriu-se uma das coisas que a maioria das crianças desejava era que seus pais estivessem menos estressados quando chegassem em casa do trabalho.
Por mais que tentemos, jamais seremos pais perfeitos. Tudo bem, é assim mesmo. Mas precisamos nos empenhar para fazer o melhor possível. A paciência nos ajuda a alcançar este objetivo. Sermos suficientemente bons para que nossas reações de amor, carinho e sabedoria sejam mais numerosas do que as negativas e prejudiciais. A paciência ensina o poder da receptividade. A paciência é uma das qualidades femininas que tem como origem a nossa opressão, mas que deve ser preservada após a nossa libertação. Simone de Beauvoir. Maribeth perdeu seu emprego no dia em que fazia 43 anos. Os 2 anos anteriores tinham sido muito difíceis. Seu casamento acabara. A revista que lançara tinha fracassado 1 ano antes. Ela estava tentando desesperadamente colocar sua situação financeira em ordem de novo, e por isso a notícia da demissão foi muito dolorosa. Eu estava sem emprego, tinha 3 filhos em escolas particulares e uma hipoteca. Passei um mês frenético, enviando currículos, telefonando para colegas, esquadrinhando as sessões de ofertas de emprego. Nada. Quanto mais eu procurava, mais frustrante era a busca. Então, numa manhã de setembro, eu parei, acordei, levei meu café para o jardim e comecei a rezar. Deus, já tentei de tudo. Agora está em suas mãos aquilo que estiver destinado para mim. Decidi que a única coisa a fazer era estar receptiva ao que viesse a acontecer. Escrevi histórias e as enviei a editores. Não houve resposta. Durante meses, depois de ter levado as crianças para a escola, eu ia para o jardim e passava 1 hora rezando, esperando. Esperei até o pé de gerânio passar cor-de-rosa, abrir o último botão em dezembro e o jardim estar completamente despido. Esperava e rezava, e continuava a escrever. Finalmente, em janeiro, surgiu um emprego ideal para mim. Na primavera, todas as histórias que eu tinha escrito no outono começaram a ser publicadas e os cheques voltaram a chegar na minha caixa de correio. Quando comecei a estudar a paciência, fiquei surpresa ao constatar como ela me parecia frágil. Ao contrário da bondade, da gratidão ou da generosidade que estão relacionadas a coisas que você faz, a paciência tem muito a ver com as coisas que você não faz. Tem a ver com segurar-se quando você quer se soltar. Tolerar algo que parece insuportável e esperar que alguma coisa aconteça em vez de forçar a barra. No entanto, à medida que me aprofundava, comecei a perceber como as minhas crenças eram um reflexo da cultura que valoriza a ação e a rapidez acima de tudo. Nós estamos sempre buscando a ação, conquistar a montanha, dominar o mercado, ganhar dinheiro o mais rápido possível, chegar ao topo da carreira. Nossas atitudes são voltadas para a ação, com uma conotação de agressividade viril. O que não tendemos a valorizar em nossa cultura são as atividades mais receptivas, femininas. Esperar uma ocasião, abrir-se à intuição, aguardar o momento certo, permitir que a verdade nos penetre e nos mova. A paciência, como diz Simone de Beauvoir, faz parte da categoria de atitudes receptivas. Não há nada de errado com a energia dinâmica. Precisamos dela para realizar qualquer coisa. Mas se apenas valorizamos a energia dinâmica, entramos num estado de desequilíbrio como indivíduos e como sociedade. Temos pouco ou nenhum apreço pelo receptivo, que é o lugar onde paramos para refletir, para julgar se a ação é ou não apropriada, para esperar pelo momento certo. Achamos que não estamos fazendo nada quando estamos em atitude receptiva. No entanto, o exercício receptivo da paciência é um trabalho de verdade. Esperar, não correr e não fazer algo só por fazer exige esforço. É preciso ter força interior para viver na incerteza o tempo que for necessário, sem zangar-se ou deprimir-se. Aparentemente pode parecer imobilismo ou acomodação, mas no íntimo estamos realizando um intenso trabalho. Os taoístas chamam essa atitude de Wu Wei, uma atividade sem ação, também traduzida como sentar-se quieto sem fazer nada. Na antiga China, o Wu Wei era valorizado como uma das mais importantes realizações humanas.
A história de Mary Beth é muito significativa, porque demonstra que, às vezes, nenhuma quantidade de energia dinâmica nos trará o que queremos. Nessas ocasiões, tudo o que podemos fazer é parar e esperar pacientemente o desenrolar do futuro. Essa capacidade de esperar com esperança, entregando-nos nas mãos de Deus ou do universo, é o que chamamos de receptividade. Nem tudo pode ser obtido através da força de vontade. Às vezes, o que precisamos é de um pouco do poder da espera. A paciência é a essência da civilidade. A paciência impulsiona. Lama Surya Das. Há alguns anos, uma amiga se tornou prefeita de sua cidade de 25 mil habitantes. Ela me convidou para uma reunião no conselho da cidade. Fui cedo, permaneci sentado observando os debates e logo me vi tomada de admiração. Que paciência têm esses cidadãos para analisar os mesmos problemas repetidamente, tentar solucionar necessidades urgentes com pouco dinheiro, pressionados por todos os lados por grupos de interesses que defendem suas posições. Pude ver nessa reunião que, embora os assuntos já tivessem sido vistos e revistos várias vezes, todos se tratavam de maneira respeitosa, falando e ouvindo atentamente. No final da reunião, aplaudi internamente esses persistentes cidadãos que incansavelmente defendem o que acreditam ser correto. A seguir, comecei a pensar em todas as pessoas que pacientemente trabalham para manter nossa sociedade unida, os assalariados e voluntários que trabalham em operações não lucrativas, policiais, bombeiros, passivistas, a lista é interminável. Comparo essas pessoas com as de uma história que recentemente dominou o noticiário dos jornais. Depois de uma van subir na calçada e ferir 3 pedestres, 7 homens puxaram o motorista e o passageiro para fora e os espancaram até a morte. Isso aconteceu em um bairro de classe média em Chicago. Os homens acusados de homicídio tinham entre 16 e 47 anos. Quando contemplo essa história horrível através da lente da paciência, o que me surpreende não é o que aconteceu, mas o fato de não ocorrer com mais frequência. Esses homens não conseguiram esperar pelo término do julgamento. O motorista, um homem de 62 anos, estava bêbado e decidiram agir por conta própria, aplicando sua forma de punição. Essa história virou notícia porque é incomum, pois a maioria de nós, mesmo aqueles que já foram prejudicados, aprendeu a esperar pelos processos e pelas práticas da sociedade. Na realidade, a sociedade só funciona porque grande parte das pessoas consegue exercer a paciência. Como estamos dispostos a ter paciência, em vez de avançar o sinal, esperamos o sinal ficar verde antes de prosseguir. Aguardamos quando vamos a um grande evento, um jogo ou um show, em vez de empurrar as pessoas para entrar. Respeitamos a ordem de chegada nas filas para sermos atendidos. Reclamamos nossos direitos nos órgãos competentes e até pressionamos para obter mudanças e soluções. Mas procuramos, de um modo geral, obedecer às regras. Quando a paciência é praticada, a sociedade se mantém funcionando, com todas as suas falhas, mas de forma capaz de conciliar interesses e necessidades de bilhões de pessoas. É quando nos impacientamos, seja para ganhar dinheiro rapidamente, seja para passar na frente dos outros ou ainda para obter vantagens que prejudicam o bem-estar da coletividade, que o desequilíbrio e o caos se instalam. A paciência está na essência da diplomacia, da civilidade, da obediência às leis e da ordem pública. Sem ela, as pessoas não conseguem trabalhar em conjunto e a sociedade não funciona. Com ela, criamos a possibilidade de paz entre pessoas e nações. A paciência faz nossas almas crescerem. Jamais aprenderíamos a ser corajosos e pacientes se houvesse apenas alegria no mundo. Helen Keller. A médica e escritora Rachel Naomi Remen conta a história de uma jovem que se rebelava contra o tratamento indicado para controlar a diabetes. Ela reagia não se alimentando adequadamente nem tomando os remédios. Um dia, o jovem entrou no consultório de Rachel rindo e contou um sonho que tivera. Em meu sonho, vi a estátua de um jovem Buda.
Apenas o fato de olhar para ele me acalmou. Então, de repente, um punhal passou ao meu lado e atravessou o coração do Buda. Fiquei chocado e arrasado. Enquanto eu olhava aborrecido e zangado, o Buda começou a crescer. Ele cresceu e cresceu até ficar do tamanho de um gigante. O punhal continuava lá, mas, comparado ao Buda, parecia um palito. Tenho duas amigas que dizem que o câncer de mama, por incrível que pareça, foi uma verdadeira bênção para elas. A primeira afirma que o fato de seu marido tê-la deixado constituiu, na verdade, um presente, pois o casamento estava acabado e ela não tinha coragem de separar-se. A segunda conta que, por causa do câncer, teve que deixar um emprego que detestava. Seriam elas masoquistas? Claro que não, pois, tal como aquele jovem, essas mulheres constataram que os obstáculos enfrentados, embora difíceis e dolorosos, foram os meios pelos quais elas cresceram como seres humanos e se tornaram mais atentas e conscientes. Quando plantei a minha dor no campo da paciência, escreveu Khalil Gibran, ela gerou o fruto da felicidade. O sobrevivente de um câncer e heptacampeão de ciclismo, Lance Armstrong, deu este depoimento. Na verdade, o câncer foi a melhor coisa que já me aconteceu. Durante a doença, consegui ver mais beleza, mais triunfo e mais verdade em um único dia do que jamais consegui perceber nas corridas em que fui campeão. O que a doença me mostrou como nenhuma outra experiência é que somos muito melhores do que sabemos. Temos capacidades ignoradas que só aparecem nas crises. Nenhum de nós quer enfrentar sofrimentos físicos, emocionais ou espirituais, mas quando os sofrimentos surgem, e eles provavelmente surgirão, porque todos os seres possuem suas cotas de dor, temos duas opções: praguejar contra o que está acontecendo ou viver os momentos de dor, de medo e de raiva, engajando nossa paciência e deixando o desafio desenvolver nossa alma. Norman Vincent Peale fala disso quando escreve: quando a dor ataca, frequentemente fazemos perguntas erradas como: por que eu? As perguntas corretas são: o que posso aprender com isso? O que posso fazer a respeito disso? O que posso realizar apesar disso? Quando nos deparamos com a frustração e a dor, estamos tendo a oportunidade única e privilegiada de descobrir recursos internos ignorados. Pare e tente lembrar-se de uma experiência difícil ou dolorosa que fez você crescer de alguma forma. Pense em um recurso que lhe permitiu atravessar aquele período. Nos seminários que conduzo, faço essa pergunta a centenas de pessoas e todas conseguiram identificar pelo menos um recurso interior que desenvolveram como resultado de um sofrimento. Tenho certeza de que as circunstâncias que testam a nossa paciência podem nos tornar seres humanos melhores. Para mim, o sofrimento aumentou minha capacidade de empatia, colocar-me no lugar dos outros para compreender seus sentimentos e minha crença na bondade humana intrínseca. Esses recursos permanecerão comigo pelo resto da vida. Quando um novo desafio surgir para testar a sua paciência, diga para si mesmo que ele é um estímulo para seu crescimento, e assim a paciência ajudará você a suportar melhor o tormento.